pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Compliance. É importante a gente trazer aqui para o grupo GIE esse combate ao assédio no ambiente de trabalho. Nós que estamos em campanha desde abril desse ano, mas o trabalho ele não encerra, né? Ele vai continuar e iniciaremos mês que vem um novo programa, uma nova temática. Para esse encerramento dessa campanha de combate ao assédio no ambiente corporativo, nós trouxemos um convidado, o Gustavo Gotto. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Ele que é especialista em segurança do trabalho, ele é representante, ele é CEO da empresa do Grupo Gotto, que cuida do SESMIT aqui do Grupo GIE, e eu trouxe aqui para trazer uma palavrinha para a gente, para falar das mudanças legislativas, da importância do SESMIT para o combate ao assédio, o trabalho que tem sido feito pelo Grupo Gotto. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, tá? Eu acho interessante mesmo trazer à luz, né, essas informações novas, essas novidades que estão vindo aí relacionadas à ANR, né, e provavelmente relacionadas à CIPA, que trata sobre essa. Aproveitando então essa temática, já encerrando a campanha, importante trazer inicialmente, sempre importante trazer esse esclarecimento, né, das nomenclaturas, do que seria assédio moral, do que seria assédio sexual. Então, eu queria, Goto, que você pudesse para a gente trazer esses conceitos, como é na visão da segurança do trabalho, esses conceitos hoje no ambiente corporativo. Dentro do SESB, a gente entende que o assédio, né, é toda conduta abusiva, né, pode ser verbal, gestual, escrita, física, né, então, onde atinge também a dignidade humana do trabalhador, tá? E dentro desse contexto, a gente tem tipos de assédio, né, temos assédio sexual, assédio moral, até mesmo assédio institucional, tá? Falando um pouquinho, o assédio moral, ele visa mais a questão da humilhação constante, metas intangíveis, né, essa questão da moralidade de subordinado, às vezes, né, que acontece muito. Temos assédio sexual também, assédio sexual mais com conotação, né, sexual, como o nome mesmo já diz, né, é aquele toque indesejado, a pessoa se aproximar, né, de forma indevida. E também temos assédio institucional, no qual é empregada uma cultura e nessa cultura a pessoa acaba perdendo a fala, não tem autonomia, formam-se grupos dentro da empresa, né, e acaba que isso impacta na interação das pessoas ali, no desenvolvimento até das atividades. Falando dessa questão do assédio dentro do trabalho e o papel do SESMIT, né, o papel da segurança do trabalho, penso eu que inicia com pequenas condutas, comportamento. Você falou agora de assédio institucional, que eu percebo que pode ser aqueles determinados grupos, né, que às vezes você vê um comportamento maldoso, quando você vê aquelas fofoquinhas, aquele comportamento desrespeitoso, que causa na vítima, na pessoa ali, aquele desinteresse de trabalhar. Imagina você chegar num ambiente de trabalho onde ninguém gosta de você, onde as pessoas ficam falando, oh, silêncio, ó, chegou. São pequenos sinais de identificação, seja ele desses assédios. E eu acho a importância desse esclarecimento, dessa disseminação desse conhecimento, é para que tome-se providências o quanto antes. Então, quando um colaborador chega assim num SESMIT, assim, numa clínica, ou apresenta um atestado, como que é possível identificar de início que estamos tendo essa propagação de um assédio no ambiente de trabalho? O assédio, como você disse, vem com sintomas, né? E esses sintomas, muitas das vezes, o absenteísmo elevado dentro da instituição, né? Quadros de depressão, quadros de ansiedades dentro da organização, tá? Quedas de produtividade, né? Dá uma reduzida na produção, né? A pessoa, como ela não tem interação com as outras equipes ou com outros setores, acaba impactando até no desenvolvimento das atividades. Tá? A gente tem uma rotatividade muito alta também, pessoas saindo da empresa, né? E também o silêncio em si, né? Tanto em reuniões e em ambientes, a gente já consegue perceber que aquele ambiente ali tá meio tóxico, né? Um ambiente mais problemático, ninguém quer dar uma palavra, ninguém quer conversar porque está sofrendo algum assédio, alguma coisa. Então você sente que o clima muda. Então são pequenos sintomas que a gente consegue identificar, né? O cérebro consegue identificar e tenta trabalhar com esses sintomas.
falar de assédio, a gente percebe que o problema é existente, ele é um problema crônico, não é, exclusivo institucional, ele acontece fora do, né, às vezes você percebe, a questões de assédio, de violência, fora, na rua, no ambiente escolar, no no convívio com as pessoas, e tem se percebido que é um problema de gestão pública, inclusive, né, e por isso tem se feito, diversos protocolos, as alterações legislativas, né, a gente se pautava bastante na convenção da OIT, que é uma convenção internacional de 190, que identificou ali os assédios no ambiente corporativo, e daí veio outras normativas e uma alteração importante em 2022, né, com a Lei 14.457, onde teve a alteração ali da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho, e inseriu ali um azinho a mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas alterações legislativas, seja da CIPA, seja a mudança da NR1 que virá recentemente. Fala um pouquinho desse aspecto legislativo. Eu vou falar um pouco né, iniciar com a NR1. A NR1, ele incorporou dentro do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco da empresa, a questão psicossocial como um risco, né, e dentro da instituição como um risco organizacional, né. Então a gente entende que é um processo dentro do CESB que a gente precisa avaliar, mapear, né, e propor medidas para que seja sanado. Então ele entrou como um risco então dentro da empresa, né. E hoje a gente também tem a CIPA, né, a CIPA mais A. Hoje a gente está com essa sigla mais, né, mais A, que ele vem com a relação do assédio em si, né? Então, dentro da CIPA, tem que ser levado em pauta as informações sobre assédio, como contornar, como medidas, né, de combater esse assédio dentro dos profissionais que estão incorporando aquela comissão interna de prevenção de acidente, né? Então, a gente trabalha não só com as lideranças, mas também com as equipes, né, vamos dizer assim, mais operacionais, para tentar diluir e tentar combater esse assédio dentro da empresa, né? Então, hoje, essa premissa, a gente tem, né, um favorecimento de tentar resolver esse problema tanto com o pessoal que está em campo, o pessoal que está na ponta, quanto os líderes da empresa. Então a gente tem que levar sempre em registro, né, pautar e levar essas informações para frente também para que a gente possa resolver, tá? E tanto mapear, gerenciar e propor medidas de combate. Nessa lei, nessa alteração legislativa da 14.457, que foi onde instituiu o A mais um azinho ali na CIPA, ela, lá no capítulo 8, lá no artigo 23, eles estavam falando, combate ao assédio sexual, né, e toda forma de violência. Então, se enquadra aí violência, seja moral, aquela psicológica, e outras também, aquelas de discriminação, onde afeta, sim, o psicológico da pessoa. E falando dessa alteração ali no artigo 23 dessa lei, ela definiu ali uns regramentos, né, umas obrigações que as corporações precisam tomar. Hoje o grupo GIE, ela é bem preocupada com isso. Eu acho que esse enfrentamento ele tem que acontecer, esse reconhecimento que é algo existencial, e a empresa ela dispõe de um canal de denúncias. Ela dispõe de um canal de denúncias e a pessoa pode fazer uma denúncia sigilosa, onde o anonimato é garantido, não tem como rastrear realmente, e aí tem-se ali toda uma estrutura do departamento de compliance para fazer as investigações, as apurações. E nesse contexto do trabalho da CIPA, eu queria saber, assim, a CIPA hoje, o que ela tem feito também para auxiliar nesse combate ao assédio, né? Porque a empresa ela está ali comunicando, fazendo as campanhas, apresentando material, fomentando para reprimir mesmo, para a gente combater da melhor forma possível. E a gente sabe que tem que iniciar com conscientização. A palavra-chave é vamos conscientizar primeiro, né? E identificando, temos que tomar alguma medida. Você pode falar, Gustavo, sobre assim, o trabalho da CIPA em relação a esse combate também? A CIPA, como ela é uma comissão, então vamos dizer assim que ela é um colegiado, né, no qual o pessoal debate, né, os integrantes ali debatem para chegar num objetivo em comum, para tentar entender, né, até faz uma investigação sobre o caso, né, não só chegar a informação, fui assediado,
Não, eles pegam, trabalham, fazem um estudo, né, uma avaliação, para depois realmente tomar uma medida, né, se caso seja necessário, tá? Também utilizando de todo o arcabouço que a empresa tem, canal de denúncia, né, todas as medidas que a empresa já implantou, utilizando dessa forma também para utilizar, para trabalhar, né, e nisso também a comissão, ela registra, mostra que está sendo identificado, né, e com esses registros que são gerados, né, tudo que é gerado na comissão interna é apresentado para a alta direção, tá? Então a alta direção também absorve, entende as necessidades e tenta de alguma forma contribuir para que possa ser sanado, né? Implementando medidas junto ao SESI, junto ao compliance, né? O que for necessário para estar atendendo, tá? Então o pessoal, quando está na comissão interna, ela é ouvida, né? E registrada e verificada, né? É investigada. Então tem todo um estudo que é feito para que todos saibam o que está acontecendo, né? E como é divulgado e quais são as medidas a serem tomadas ali na decisão da equipe, ali daquele colegiado da comissão interna. E o SESMIT, nesse contexto aí, o SESMIT entra como? Porque tem a diferença, uma situação é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, porque quando a gente fala de acidentes, o assédio ele pode se tornar um acidente, é isso? Ela pode se tornar uma doença, ela pode se tornar, se você não, né, ela pode gerar um mal né, adoecimento né, talvez surgir em reflexo algumas moléstias, né? Então, é essa prevenção que se tem, porque você está pensando na segurança e saúde ocupacional ali do funcionário. E o SESMIT, nesse contexto interno, como que ele entraria nessa história? O SEST deixou de ser só um agente técnico, né? Ele é um agente agora do bem-estar e da saúde do colaborador. Então, ele visa a questão mental hoje, né? Não só a parte de riscos físicos, né? Químicos, biológicos, aqueles mais conhecidos, mas a gente está entrando também nessa área de saúde mental. Então, a saúde mental, ela impacta, né? Hoje está impactando diretamente a maioria das grandes empresas, né? Pequenas e grandes empresas, né? Todas são afetadas por um colaborador que, né, sofre com algum estresse, ansiedade, depressão, por motivos, né, de assédio que ocorre dentro do ambiente. Tá? E dentro desse, o SESMIT tenta, né, dessa forma, incluir os riscos dentro dos programas de gerenciamento de risco. Né? O assédio vira um risco, né? Então a gente tem que gerenciar e ver como a gente consegue combater. Tá? Dependendo do tipo, da onde vem, como vem, né? A gente tentar resolver esse problema. A gente tem também medidas de planos de ações, né, de combate. Temos também a CIPA, né, que ele entrou como também na instituição, como uma forma da gente utilizar ela como uma medida de combate também, tá? A CIPA. Então a gente dá esse apoio à CIPA em relação à tomada de decisão de como, né, qual o caminho certo para se resolver, tá? E também a gente tem a questão de treinamento das lideranças, porque eu acho que é muito importante, a liderança sempre é um reflexo da sua equipe, né? Então a liderança bem capacitada, né, sabendo, né, respeitar toda a equipe, com certeza a equipe dele vai estar blindada, protegida, né? A gente consegue ver que o comportamento ele é muito reflexo, né, de quem está na ponta, de quem está na liderança. Então, percebi aí boas linhas de defesas. Nós temos, então, um trabalho de SESM de identificação, né, voltado ao serviço prestado, ao local, ao ambiente de trabalho, com apoio, né, falando até um pouquinho de compliance, com o apoio da alta administração, né, apoiando, tomando medidas ali para que a gente tenha essa identificação. Então, você tem como linha de defesa o canal de denúncias também. Você tem como linha de defesa a CIPA, atuante, porque eles estão ali vendo o dia a dia, né, e tem ali os representantes dos próprios trabalhadores, né, e esse trabalho com a liderança. Falando desse item, liderança, a gente, quando pensa em assédio, a gente já pensa na quem está na linha de frente. E a liderança, muitas vezes, a gente sabe que o assédio, ele não é algo que ele vem somente de cima para baixo. Ele pode vir nas vias colaterais, pode ser de baixo para cima. E a questão, então, a gente vê que continua sendo a linha de defesa, é a capacitação. A capacitação em liderar e ser liderado. É isso mesmo? Bom, a gente entende que o líder, né, ele blinda a equipe. Então ele sabe, né, quem são vamos dizer assim, os assediadores, quem está sendo assediado, né? Porque vai chegar reclamação para ele, o pessoal vai chegar
a pontuar em algum momento para ele essas informações e ele vai acabar tendo que tratar sobre isso. Então, quanto mais ele deixa isso acontecer, né, postergar a situação, não resolver, o assédio vai continuar. Então, por isso que o treinamento da liderança é tão importante para ele blindar a equipe, né? E quando tiver, vamos dizer assim, aquela pessoa ali que atrapalha toda a equipe, não desenvolve, ou até mesmo fica assediando, né, tanto sexual quanto moralmente um profissional, isso acaba impactando todo o time. Então, a responsabilidade que eu vejo é de todos, mas a liderança ele consegue, né, interferir naquilo e melhorar para blindar a equipe. Então, por isso que a importância dessa liderança, né, para um clima organizacional mais agradável, né? Então, cada liderança tem sua forma de trabalhar e acaba que, né, cada um trabalha do seu jeito, então tem as suas culturas ali, pequenas culturas, né, microcultura em cada liderança, tá? Então, ó, acredito muito nessa questão da liderança, conseguir melhorar bem esse ambiente, né? Trabalhar bem essa questão e realmente sempre aperfeiçoar com esses treinamentos que são aplicados, tá? Para que ele possa levar para o time dele. Tá? É bacana você falar, sobre isso, porque então a gente pensa ali, investir, né, é um investimento. O combate ao assédio começa com a conscientização, com essa capacitação, com esse treinamento, envolvimento de todo mundo, porque todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. O grupo GIE, ele prega, e não só prega, ele vive, porque não é pregar, é viver, né, viver o respeito, está nos valores da GIE, respeito ao próximo. Nesse contexto, você tem alguma empresa, assim, que sirva de exemplo, algum case, Gustavo, que você possa, assim, que a gente possa aprender com isso e que a gente possa extrair o melhor com a atuação interna? Os cases que a gente tem, né, para apresentar, a gente tem a questão do investimento também no DDS, né, para levar em relação às informações sobre assédio, né, como contornar, como agir, qual a melhor forma de conduzir, né. DDS é o diálogo diário de segurança, né, que é voltado para o SESMIT. A gente tem umas atuações também voltadas para sanar problema, mas cada caso é um caso, a gente não consegue, né, realmente deliberar de todos, informar, né, até usar como comparativo para cada situação, tá? Então, a gente tem esse diálogo que a gente leva, né, a gente tem as reuniões, as pautas, né, que são registradas e, e também a gente consegue também identificar essas melhorias através dos resultados, com a diminuição do absenteísmo, com a diminuição de atestados voltados para a questão psicossocial, né? E com essa redução desses indicadores, a gente consegue ver que realmente está tendo uma eficácia ou não da situação e tentar sempre estar trabalhando. Porque simplesmente adotar uma medida e achar uma solução que foi uma solução hábil ali naquele momento, né? Talvez não atenda. Então a gente tem que trabalhar sempre avaliando os indicadores, né? E verificando em loco também, perguntando, questionando como é que está a situação, né? Para entender como é que o pessoal estão agindo, como é que está o clima organizacional, né? Como é que está bem distribuída a situação. Nesse clima, então, de trabalho em conjunto, nesse reconhecimento, nesse trabalho de combate ao assédio, a CIPA tem papel fundamental, né. Então, a importância da CIPA numa empresa. Como que funciona, assim, a escolha dos membros da CIPA? Como que funciona, como se nós estamos, como é a eleição? Porque não é só aquele período de estabilidade que tem que raciocinar, porque realmente quem trabalha na CIPA trabalha mesmo, né. Como que funciona isso, Tanto você ter Gustavo? tocado isso, que a gente está no meio de um processo eleitoral hoje, né? A gente está gravando aqui, mas a gente está no meio de um processo eleitoral e o pessoal já se candidatou, né? Agora a gente vai entrar na fase de votação, tá? É importante todos votarem, ter uma participação superior a 50%, né, de todo efetivo para que possa ser feita essa votação, tá? É interessante todos participar porque eles vão ser a voz de vocês, né? De todos que estiverem assistindo, né? Que é da equipe GIE, do grupo GIE, vocês vão utilizar deles como representante para poder falar por vocês, então serão seus porta-vozes, né? Então é importante vocês entenderem que a CIPA eles vão levar as problemáticas, situações e tentar melhorar com isso. Então a CIPA tem uma relevância gigantesca para vocês, né? Como eu havia dito, a CIPA é a voz de vocês. Ele tem investido bastante em comunicação, a gente tem, buscado ter uma comunicação simples, então a gente tem buscado todas as estratégias, assim, aqui no departamento de compliance para fomentar tudo que é bom, toda forma da gente poder estar ali conforme as legislações, mas também trazer a melhoria para o ambiente de trabalho, por isso a gente desenvolveu esse podcast,
é o primeiro de vários que faremos. Eu fiquei muito satisfeita em escutar tudo que hoje eu ouvi. Espero que todo mundo tenha aprendido um pouquinho mais. Eu queria, e nesse podcast, a gente vai disponibilizar também no canal do YouTube. Sabemos que algumas empresas hoje elas têm assistido o nosso conteúdo, é bem-vindo falar coisas boas, né? Levar conhecimento é válido para todo mundo. E eu queria, só para a gente encerrar aqui, já aproveitando a sua presença, queria, Gustavo, que você trouxesse aí algumas dicas práticas, então, né, de como realmente a atuação como SESMIT e o papel do SESMIT aí, a sua contribuição para que a gente consiga fazer mais ainda melhor essa campanha aí de combate ao assédio e prevenção no ambiente de trabalho do modo geral. Eu tenho para deixar para vocês são pontos fundamentais, né, que eu vejo. Querendo ou não, as equipes têm que se atualizar, tá? Eles têm que procurar melhorias, se atualizar para entender mais essa parte do psicossocial. Isso vale para todas as empresas, tá? Diante disso, a gente também tem a questão da atualização dos programas de saúde e segurança, né? A gente tem o PGR para que seja incorporado isso, tá? A questão do assédio em si, né? A capacitação também da CIPA. Eu acho que é interessante que a CIPA tenha um treinamento, né, voltado para essa área de assédio, para entender como funciona e como trabalhar em cima disso, né? Você saber como funciona, como é que age, né? É muito mais fácil para propor soluções ali na hora do debate, tá? E um diálogo também com a alta gestão, né? A alta gestão tem que estar relacionado, né, a esses problemas, entender onde é que está vindo esses burburinhos, essas situações, para que elas também possam ajudar a intervir e melhorar o clima, né? Às vezes com uma ação, com investimento ou com algo do tipo dentro da empresa, né? Então esses são os fundamentos que eu acho importante para contribuir, né? Não só com o grupo, né, GE, mas também eu acredito que todas as empresas que vão ter que se adaptar e entrar nesse nicho, né, do psicossocial e da saúde mental dos colaboradores. Gustavo Goto, CEO do Grupo Goto, esse bate-papo foi riquíssimo. Eu agradeço demais a sua presença aqui e fica a dica aqui para vocês, ouvintes, para o Grupo GIE, para os nossos colaboradores, a todos aqueles que estão assistindo. Vamos fazer uma reflexão, né? O nosso papel nesse combate ao assédio começa pela gente mesmo, né? Porque é uma escolha, a escolha é individual e as nossas atitudes hoje podem trazer bons reflexos. E é isso. Gente, muito obrigada. Até o próximo podcast.